Seminário Sexualidade e Família. Estamos transmitindo pelo YouTube da Canção Nova. Obrigada a você que está participando de todo o Brasil, além do Brasil também. E nós estamos no quarto módulo desse seminário, Sexualidade e o Masculino. E agora nós vamos ter uma pessoa que é natural de Guarulhos, São Paulo. Olha que maravilha! A gente também vai andando aqui, né, virtualmente por alguns estados do Brasil. A Franciane Braz, ela é psicóloga e vai falar de psicologia do masculino. A mulherada está toda interessada, viu, Franciane, nesse tema, assim também como os homens, que a partir do autoconhecimento nós possamos cada vez mais irmos melhorando os nossos relacionamentos. Bem-vinda, Franciane. Obrigada, Bia. Obrigado a todos pela acolhida. É uma alegria, né, poder fazer parte desse seminário e, claro, uma grande responsabilidade, né, principalmente né, estar encerrando um ciclo, um workshop, né, uma manhã que fala a respeito do masculino, né? Então, uma grande responsabilidade também. Como a Bia disse, meu nome é Franciane Braz, eu sou missionária da comunidade Canção Nova. Atualmente estou na missão de Lavrinhas, aqui próximo à Cachoeira Paulista, cuidando da formação dos novos Canção Nova, né, daqueles que chegam à comunidade. E sou psicóloga, como ela disse, formada pela Universidade de Guarulhos, em São Paulo. Já atuava na prática clínica antes de vir para a comunidade e aqui tenho a oportunidade também de continuar um pouquinho na prática clínica e na questão formativa da nossa comunidade. Então, como a Bia disse também, o tema desse momento, né, desse workshop é a psicologia do masculino. Né? E o mais interessante foi quando eu fui estudando, me preparando para esse momento, foi perceber que o arsenal bibliográfico a respeito da psicologia do masculino é muito escasso, né? Restrito mesmo o conteúdo bibliográfico referente ao tema. Né? E aí eu trabalho com a abordagem psicanalítica, né, de Winnicott. E aí fui estudando um pouquinho dentro dessa abordagem, porém, para que eu tivesse ainda mais conteúdo, fui me servindo também de outras abordagens. Então, eu vou citar aqui um pouquinho da logoterapia, um pouquinho da psicologia analítica, para que o conteúdo fique bem fixado aí para você que está nos acompanhando. Mas, como eu disse, né, o arsenal bibliográfico a respeito do masculino é muito escasso, né, restrito. E aí, a psicanálise foi estudando isso e questionando também por que será que, enquanto a bibliografia a respeito das mulheres só cresceu, desde Freud até os autores atuais, né, e o masculino nós não vemos muitas coisas escritas a respeito, né? Então, isso já se tornou material de estudo. Por que não estudar a psicologia do masculino, né? E ela que pode ser considerada quase que escassa, né, a literatura referente ao tema. E aí, como eu disse, os autores foram percebendo esse inquietante silêncio, né, a respeito da psicologia do masculino, e a partir dos estudos da psicanálise, né, eles foram observando que talvez o fato, né, do homem possuir um órgão genital masculino, né, que é o pênis, e assim sentir-se um ser completo, isso constituía uma certa garantia, né, uma espécie de privilégio e de segurança, permitindo que essa passagem natural, né, da fase masculina à masculinidade, né, que diz de um processo biológico, cultural também. Então, dificilmente, como eu disse, nós vemos eventos de peso, né, seminários como esse, produções a respeito da psicologia do masculino, sobre o ser masculino, né? Ou que o tema fosse especificamente a sexualidade masculina ou a construção da masculinidade. Por isso a riqueza, né, desse momento, desse seminário também, porque são raros os eventos assim. E ainda que o homem, né, o menino, passe por diversos percalços ali nessa transformação, né, do ser menino para o ser homem, a questão do tornar-se homem nunca foi objeto de grandes estudos, né? Mas a clínica
prova, né, mostra por meio dos seus estudos que o quanto esse processo, né, de transformação do homem é também complexo, né? Não é só a mulher, não somos só nós mulheres que somos seres complexos, mas os homens também. Então, a hipótese tratada pela psicanálise seria de que a elaboração teórica, né, sobre a sexualidade feminina, e na maioria das vezes, o mais interessante é isso, né? Que na maioria das vezes quem estuda a sexualidade feminina são os homens. Então a psicanálise entendeu que esse tipo de estudo, né, feito pelos homens poderia ser um recurso utilizado para não terem que enfrentar a própria construção do masculino, para não terem que enfrentar as próprias fragilidades, né, a própria sexualidade. Então, talvez seja também, né, para manter o discurso androcêntrico dominante, né? O androcentrismo, segundo a antropologia, seria o masculino como representação coletiva, né? Os comportamentos, os padrões a serem assumidos, admitidos por um determinado grupo, seriam os masculinos. Então, a psicanálise entende também que essa falta, essa escassez de estudos a respeito do masculino pode ser decorrente a isso, né? Esse androcentrismo assim, dominante, mas ao mesmo tempo muito discreto, né? Que não aparece tanto. Então, outro termo, né, que a psicanálise foi entendendo seria essa de que a última palavra é sempre dos homens, né? Também incutido nesse conceito do androcentrismo, né? E haveria alguma razão para isso, então, né? Seria um sintoma para não lidar com as fragilidades, né, masculinas, da sexualidade masculina, né, ou para evitar olhar de frente as fragilidades masculinas, né, da masculinidade. Fica aí os questionamentos, né, para que nós possamos, com o tempo, aprofundar nesses estudos, né, nós da área técnica, da psicologia, mas também aqueles que se interessam pelo assunto. Acredito que os homens que já passaram por aqui já devem ter definido o conceito de masculinidade, mas eu gosto sempre de partir dos conceitos e retomar. Talvez você esteja chegando aí por agora na nossa transmissão. E aí vem o grande questionamento, né? O que é a masculinidade, né? Esse conjunto de atributos e comportamentos atribuídos ao homem, né? Com base biológica e cultural, né? Esses dois pilares fundamentam a masculinidade, tanto a questão biológica quanto a cultural. E como que essa formação da identidade masculina acontece, né? O ser humano, de forma geral, tanto homens quanto mulheres, já começam a sua formação desde a sua concepção. Então, claro, né, as características biológicas influenciam no modo como o ser humano vê a vida, vê o mundo, vê a si mesmo, né? Então, até comprovado também cientificamente, biologicamente, que o cérebro feminino e masculino funcionam de formas diferentes, né? Alguns exemplos são muito claros, né? Mas, como eu disse, a ciência diz a respeito disso, né? Por exemplo, a comunicação dos neurônios entre nos homens, né, se dá de frente para trás, de trás para frente, o contrário das mulheres, né? Isso reflete numa comunicação mais lateral, né? Reflete numa comunicação mais, entre aspas, no que diz respeito à fala, à comunicação de forma geral, mais restrita em relação às mulheres, né? Porque é uma comunicação mais unilateral. Então, os testes mostram que as mulheres têm essa maior facilidade em processar a linguagem, seja ela lida, seja ela falada, escrita, as mulheres têm essa maior facilidade do que os homens, né? E isso acontece porque em nós mulheres os dois lados dos lobos frontais são ativados, né, com essa comunicação, no falar, na escrita, enfim, de modo geral, os dois lobos frontais são utilizados, né? Então, já nos homens, somente do lado esquerdo. Então, por isso essa comunicação mais restrita, né? E aí, né, um dos exemplos que nós utilizamos sempre é, por exemplo, se uma mulher tem um AVC, ela tem muito mais condições de voltar a falar com mais facilidade, né, com menos tempo de recuperação do que o homem, porque os dois lados do cérebro existem essa ativação, né, da comunicação.
E para os homens, né, caso o lado seja atingido, existe uma dificuldade maior de recuperação. Então, cientificamente, biologicamente, existe essa diferença, né, entre os homens e as mulheres, a partir da comunicação cerebral e assim por toda a questão biológica, né? Então, é perceptível que os hemisférios femininos, como eu disse, comunicam mais, né? O homem tem uma inteligência motora e espacial maior do que a mulher, né? Eu gosto de usar sempre de exemplo a questão da localização, né? Se você pergunta para um homem onde fica o banco do centro da cidade, ele vai dizer, você vai reto por aqui, vira à direita, à esquerda e vai chegar lá. Aí se pergunta para uma mulher, geralmente ela vai dizer que fica na rua da loja de maquiagens, por exemplo. E o homem talvez nem tenha percebido que naquela rua tem uma loja de maquiagens. Então, essa questão motora espacial no homem, ele possui nessa inteligência motora espacial mais ampliada, né, maior do que a mulher. Em contrapartida, nós mulheres, como eu citei no exemplo, temos essa questão intuitiva muito mais aguçada, né, na riqueza dos detalhes. Então, a inteligência verbal, né, como eu disse, também é mais aguçada. Então, enquanto os homens têm a necessidade de falarem pelo menos 2.000 palavras no dia, nós mulheres falamos cerca de 8.000 palavras por dia. Então, essa inteligência verbal na mulher é muito mais aguçada. Então, às vezes, né, as mulheres dizem muito, nossa, eu gostaria de conversar com o meu marido, enfim. Gostaria de que ele me contasse mais detalhes, mas não é característico do homem próprio, biologicamente, do homem, falar muito com a mesma riqueza de detalhes como nós mulheres, né? Então, é uma exigência para eles isso também, né? Não é algo comum, natural. E aí, vale olhar também, né, direcionar essa atenção para a força que o ambiente tem na construção da masculinidade, né? Então, para que o ser humano construa a sua identidade, é preciso olhar para o ambiente a qual ele está inserido, né? A qual ele é educado, a qual ele é vivido esse processo de desenvolvimento, né? Então, se o menino, por exemplo, cresce num ambiente onde o ser homem, né, o masculino, representa um ser predador, né, que se impõe pela força, pelo absolutismo e pela imposição das ideias, existem, no mínimo, 2 tipos de resposta frente a essa estimulação, né, a estimulação promovida por essa educação. O primeiro é que ele pode vir a buscar romper com esse tipo de referência, tendo em vista o sofrimento da mãe, dos irmãos, o próprio sofrimento. Então, ele rompe com essa figura, né, representativa que ele teve, com essa referência que ele teve, né, e encontra uma forma de tornar-se bem diferente daquele modelo, que na maioria das vezes é o pai. Então, ele busca diversas formas, cada um no seu ritmo, né? Mas de se tornar o oposto daquela referência, como eu disse, que na maioria das vezes é o pai. Então, a primeira opção de resposta a essa educação é essa, o rompimento. E a segunda seria a de assumir essas características, né? Como um verdadeiro modelo para si, né? Então, eu assumo que essa postura é a correta, é a qual eu fui educado e fui formado. Então, nós percebemos, como eu disse, que a Constituição, o ponto de vista biológico, contribui também na constituição do ponto de vista psicológico, né? Então, como eu disse, dessa questão da espacial, motor espacial do homem, né? Fisicamente, né? Os cientistas mostram que, por exemplo, o pulmão do homem é o único órgão que é maior do que o da mulher. Né, porque o homem tem essa necessidade de gastar, investir o fôlego, né, investir as forças em algo, né, de explorar o espaço, né, essa necessidade de conquista, né, e de não ficar preso em algo, né, aos detalhes, mas essa questão de conquistar o espaço, né. Então, um homem aprisionado é um homem que luta, que vai contra a sua natureza, né. O homem não foi feito para ficar preso, aprisionado, né. Isso vai contra a sua biologia, né? Aquilo para que ele foi criado, né? Então, ele precisa sentir que
que tem essa liberdade para conquistar algo, né? Para que a potencialidade do seu ser masculino seja colocado em ação, né? E aí, outro assunto que tem sido bastante discutido também em meio a essa questão da masculinidade e, de forma geral, dos relacionamentos, né, tem sido os relacionamentos tóxicos, né? E também, dentro disso, a masculinidade tóxica, né? E o que seria esse termo que tem sido bastante utilizado também aí nos estudos relacionados à masculinidade, né? Então, a masculinidade tóxica é o resultado, na verdade, né, o sintoma de uma forma de ver a vida e de se relacionar de forma tóxica, né? Ou seja, de uma forma que não é saudável, né? Então, nessa forma de ver a vida, né, de se relacionar, não há uma percepção do sentido da vida, né? Não há a percepção da essência e da vivência da masculinidade, né? Isso tudo passa de forma despercebida, né? O homem não tem a sua atenção voltada para isso, né? Então, não vive a sua masculinidade de forma saudável, né? Quando ela está voltada de forma saudável, né, quando essa masculinidade é vivida de forma saudável, ela está relacionada ao amor, à responsabilidade, né, à saúde, com a própria vida, mas também com aqueles que convivem com aquele homem, das pessoas ao seu redor, principalmente aquelas que ele ama, né? Então, uma pessoa que tem relacionamentos abusivos com as outras, por exemplo, pode ser o resultado, né, de uma fuga das suas fragilidades emocionais, né? Então, eu torno o outro escravo das minhas fugas. Isso é muito forte e, infelizmente, muito comum, né? Por exemplo, o discurso social de que o homem não pode chorar, né? De que o homem não pode errar, de que não pode mostrar as suas fragilidades, né? Claro que existe um limite, uma linha tênue aí, mas existe também por trás disso um discurso social, né? Que volta naquilo que eu disse do início desse androcentrismo, né? Que hoje na nossa sociedade tem sido muito comum, né? Então, o homem tem sido visto, né, a partir desse discurso social, como alguém que tem que estar sempre pronto, né, para ter essa postura predadora, né, principalmente em relação ao sexo oposto, né, tem que estar sempre disposto a ir ao outro, né, nessa postura predadora, né, e um comportamento que reflete muito nisso é a sexualidade não bem direcionada, né, vivida até de forma promíscua, né. E a partir disso revela um comportamento promíscuo. E o que é essa promiscuidade, né? É quando a sexualidade não é vivida segundo a razão, né? Quando ela não atinge o campo da vontade, da intenção, da razão, mas é vivida segundo os instintos, né? Os impulsos. Ela está a serviço apenas do prazer e não da vontade, né? Alguém que não está pensando direito, alguém que, segundo a psicologia, né, que não vive bem a sua sexualidade, não direciona bem a sua sexualidade, é alguém que não está se utilizando da razão, que não está pensando direito e, por isso, adota um comportamento sexual promíscuo, né, sem compromisso também. E aí nós chegamos também em outro ponto que tem sido muito discutido e falado. Acredito que os meninos, os homens que já passaram por aqui tenham citado também isso a respeito da crise da masculinidade, né? Existe ou não existe? É algo construído ou não é, né? Então, essa crise, né, possível crise existente da masculinidade, muito provavelmente se deve ao fato da falta de compreensão do porquê e do para que é necessário que o homem viva a potencialidade da sua masculinidade, né? Então, de forma saudável. Então, a raiz dessa possível crise provavelmente venha daí, da falta de sentido, né? O para quê e o porquê ser homem, né? Da forma a qual eu fui constituído, da forma a qual eu fui criado, né? Então, é perceptível, né, que o homem se sente bem quando ele percebe que é necessário para um grupo, né? Especialmente a família ali, onde ele ocupa esse papel de protetor, né? Aquele que dá segurança para os seus.
Então, a masculinidade, né, socialmente tem muito a ver com essa função paterna, né, de cuidado, de responsabilidade, de proteção, que não diz respeito só ao pai biológico, né, mas a uma função paternal, né, que é própria do homem, né, em relação ao mundo, né, de assumir responsabilidades, por exemplo, né. Então, sendo assim, é possível dizer que hoje há no mundo uma crise de responsabilidade. E como o homem, né, que claro, não se limita só aos homens, mas como o homem também faz parte dessa representação, né, da proteção, da responsabilidade, por consequência, nós acreditamos sim numa crise de masculinidade, né? Então, se o masculino é a representação da lei, da autoridade, né, até muitas vezes nós olhamos, né, para a política, né, o número de homens na política é muito maior. E se a sociedade percebe aí uma crise, logo nós inconscientemente até associamos isso a uma crise de masculinidade, né, por conta da representação do masculino no nosso campo social, no nosso meio social, né. Então, o ser homem, na sua potencialidade, não é apenas um compromisso para com o outro, né? Não se limita só ao outro, mas é primeiramente um compromisso consigo mesmo, né? Porque quando o homem encontra o sentido da própria vida e vive essa potencialidade, né, ele está fazendo primeiramente um bem a si próprio, né? E a partir do bem que ele faz a si próprio, existe esse transbordamento, né, dessa bondade àqueles a qual ele é confiado, àqueles com quem ele convive. Então, isso ajuda também na relação com o outro, que ele encontre o sentido da própria vida, né? Quando ele vive essa masculinidade na sua potencialidade plena e de forma saudável, né? E aí algo muito interessante que a psicologia analítica costuma estudar é a respeito do masculino ferido, né? Que diz respeito, né, às feridas que todo homem carrega, né? E todas elas são identificadas, são construídas, digamos assim, na sua identidade infantil. Foram formadas, né, a partir de experiências dolorosas na infância. Então, na maioria das vezes, não são nem experiências grandes, assim, como por exemplo um abuso, mas as pequenas frustrações, as primeiras frustrações, né, a privação da mãe, o choro, né, no berço e não é atendido naquele momento, a fome, e aí essas pequenas privações vão formando o masculino ferido, né? E aí essas crenças que são formadas a partir daí podem constituir dois efeitos no homem adulto, né? Já no masculino formado, né? No adulto. Então, a primeira dessas crenças, né, que podem ser, a primeira desses efeitos que podem ser produzidos a partir dessa crença é a desconexão com a espontaneidade, né? Que é quando o homem olha mais para fora de si do que para si mesmo, né? Então, ele se desconecta dos sentimentos verdadeiros a respeito de si mesmo e do outro, o sentimento de não estar em paz com as pessoas, então ele se sente desconfortável nos ambientes em que ele está inserido, porque falta essa espontaneidade, né, de poder ser quem é na sua integralidade, né? Então, essas feridas, um dos grandes efeitos é essa desconexão com a espontaneidade. E o segundo efeito produzido por essas crenças, né, por essas privações da infância, é o acúmulo de raiva, né, de medo e raiva. Né? Então, a partir dessas crenças, a partir desses efeitos produzidos por essas crenças, tudo isso gera um conflito psicológico, é claro, no homem. E a partir disso, ele cria um mecanismo, cria um ou vários, né, mecanismos de defesa, né, sistemas de defesa. E aí são formadas as máscaras do masculino ferido, que são muito interessantes, né, porque os homens aí que nos acompanham, e acredito que as mulheres que convivem com os homens vão poder encaixá-los aí, ajustá-los a essa máscara, né? Então, esse conflito psicológico entre os sentimentos naturais e a necessidade de adaptação, né, que é promovida por meio desses efeitos,
faz com que o homem, então, crie essas máscaras, né, esse mecanismo de defesa. Quais são eles? Né? Vou citar alguns aqui, mas existem vários outros. O menino bonzinho, né, que não contesta nada, que não vai contra nada, mas aceita tudo, assume tudo como verdade e não contraria nada, né? O homem afeminado ou despolarizado, e aqui não diz respeito só à homossexualidade, mas provavelmente alguém que cresceu com a imagem de que o seu masculino precisava ser escondido, né? Não poderia ser revelado, né? Então, é alguém que não tem o conhecimento da força do ser masculino. Então, acaba criando essa máscara do homem despolarizado, né? Como se fosse até assexuado, né? Fosse neutro, não tivesse a sexualidade masculina. Outra máscara é a do cuidador, né? Do paizão, do provedor, daquele que está sempre disponível para o outro, né? Que é de fato o provedor. E a última que eu quero citar é a do sedutor, do machão, do Dom Juan, né? Um personagem famoso, ou seja, que tem o foco exacerbado na sexualidade, né? Que entra naquilo que eu disse anteriormente, que pode vir a adotar um comportamento até promíscuo, né? Que não parte da razão, mas só do prazer, né? Que coloca a sexualidade apenas a serviço do prazer. E aí, quais são as funções desses papéis, né? Por que o homem cria essas máscaras, né? A partir de que ele cria essas máscaras, né? Primeiro, pode ser para fugir da sensação de vulnerabilidade ou castração, né? Ou seja, ele não quer se sentir vulnerável, então, por isso, eu adoto uma fama do provedor, né, daquele que cuida. Máscaras a todo tempo. Nesse tempo de pandemia, né, nós estamos aí utilizando máscaras e estamos vendo quão difícil é permanecer por muito tempo, por muitas horas, com a máscara. Isso vale também para a questão psicológica, né, para essa comparação, para essa analogia que nós fazemos aqui. Então, como ela não se sustenta a todo tempo, quando esse papel entra em colapso, a máscara cai e aparece o lado sombrio e ferido do masculino, né? E aí, essa energia aqui nós conceituamos como movimento, né, psíquico, né, que existe tanto no homem quanto na mulher. Mas quando essa energia destrutiva, né, que é a raiva acumulada, cai, né? Na verdade, ela entra em ação a partir da queda dessa máscara. Existem dois caminhos a partir disso, né? Que é a autodestruição, ou seja, o homem volta toda a sua raiva por conta da queda dessa máscara para si. Então, isso diz respeito a perfis mais introvertidos, né? Os homens com esse perfil de introspecção maior assumem e direcionam essa raiva para si mesmo, né? Então, geralmente se utilizam de sentimentos de inferioridade, de segurança, para revelar essa autodestruição. E aí nós poderíamos citar inúmeros exemplos, né, como práticos, né, o uso de drogas, de cigarro, né, no campo da psicopatologia, a depressão, a síndrome do pânico e a ansiedade decorrentes desse acúmulo de raiva, né, dessa raiva acumulada. Nos níveis mais graves, né, até a solidão, o suicídio e acidentes provocados, né, pelos próprios homens. No campo da sexualidade, né, esse excesso de raiva acumulada pode acarretar na impotência sexual e na ejaculação precoce, né, nos jovens. No nível financeiro, né, esse acúmulo de raiva pode provocar autossabotagem financeira, ou seja, o homem se torna dependente financeiramente de outra pessoa, né? E aí isso também no campo da saúde, no campo biológico, pode ser refletido na omissão dos cuidados, do autocuidado, do cuidado para com a saúde. E pode resultar também em fracassos repetidos, né? Um homem que direciona essa autodestruição, essa destruição de si devido a essa raiva acumulada, pode se expressar dessas mais diversas formas. Existem muitas outras, né? Mas eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então, como eu disse, essa raiva acumulada tem dois aspectos. O primeiro deles, como eu disse, é a autodestruição, e a segunda é a destruição do entorno, né? Daqueles que estão
em volta desse homem que não soube direcionar, né, canalizar essa queda das máscaras, essa energia destrutiva, né, essa raiva acumulada. E a destruição do entorno se revela por várias formas também, por meio da agressão verbal, física, enfim, até a violência, o estupro, né, o envolvimento exacerbado em brigas e discussões, né, comportamentos abusivos e até de infidelidade, né, na criação de relacionamentos de dependência, né, afetiva, destruição de relacionamentos, porque com esse combo todo, né, é impossível nutrir relacionamentos saudáveis, né. A pressão e a cobrança dos filhos, né, para aqueles que são pais, então se torna ali um ambiente quase impossível, né, de ser vivido com os filhos por conta da pressão, da cobrança excessiva sobre eles. O coração fechado para o outro, né, um homem que é incapaz de ver o outro com clareza, porque não vê a si mesmo com clareza, né, e aí se torna alguém frio também, né, alguém sem essa capacidade de abrir o coração ao outro. E aí nós perguntamos, né, diante de tudo isso, né, como sair desse ciclo vicioso, porque aí acaba se tornando um ciclo vicioso, né, o homem para diante de tudo isso e fala, e como que eu saio disso, né? Como é que eu me livro de todas essas circunstâncias, né, que me assolam e que talvez eu fui criado assim, tive referências assim, e agora, né? Como sair disso? A primeira dica, posso dizer assim, seria a percepção, né? Ter a clareza, né, de que eu vivo desta forma, né? Por meio do conhecimento de si, né, do questionamento das suas intenções, dos seus comportamentos, e desse incômodo, né, com as limitações. Então, eu olho para dentro de mim, percebo quais são as limitações, quais são os pontos a crescer, a desenvolver, melhorar a partir do conhecimento que tenho de mim mesmo, a partir dos questionamentos que eu faço a respeito do meu comportamento, das minhas intenções, e a partir disso eu posso trilhar um caminho de crescimento, né, e de soluções. A partir do momento que eu tenho clareza do que eu vivo, eu sou capaz de ir em busca de soluções, né, de ajuda, né? Então, eu preciso primeiro assumir, acolher e entender que eu preciso de ajuda, né? Primeiramente, da minha própria ajuda, né? Em querer ser ajudado. Parece um pouco redundante, mas é o real, né? Eu preciso assumir e entender que eu preciso de ajuda. E a partir disso também se utilizar de recursos psicológicos, né, que com certeza irão ajudar o homem a expandir os limites da sua própria identidade. Porque nós conhecemos, de modo geral, né, homens e mulheres conhecemos até então parte de nós. Mas a partir do momento em que eu me abro, né, a essa percepção, a vir a ter essa clareza de mim mesmo, eu vou me utilizando de vários recursos que eu já possuo, mas pela falta de conhecimento eu não sabia que eu possuía toda essa potencialidade, né, todos esses recursos dentro de mim mesmo. Então, é cada vez mais claro, né, de que a sociedade está necessitada ainda mais dessa energia masculina, né? Mas ela precisa ser educada desde a infância, desde os primeiros anos de vida, né? Os homens devem ser educados para que vivam toda a potencialidade do seu ser masculino. Então, a grande diferença, né, a grande percepção e clareza que todos precisam ter é de que esse trabalho comece cedo, né, como eu disse, porque as feridas, né, desse masculino ferido começam ali e que são inevitáveis, é claro, mas elas podem ser amenizadas à medida que nós isso diz respeito àqueles também que educam, né, tem essa clareza, a clareza da importância do ser homem na nossa sociedade, né? Quando o homem vive bem a potencialidade do ser masculino, não somente ele, mas todos no seu entorno são beneficiados. Então, acredito que seja isso, né? Bastante conteúdo para pouco tempo, teria mais tempo aqui para falar, mas acredito que para essa manhã eu pude abordar o que era necessário e o que me foi proposto. Obrigada.
Com certeza, Franciane, nós que agradecemos a sua colaboração e, ao mesmo tempo, nos sentimos convocados, como temos, a educar, né? Educar as pessoas a partir da sexualidade. Vejam quanta matéria-prima temos para entrarmos nesse processo de educação, desde as crianças, os púberes, os adolescentes, os jovens e nós mesmos como adultos, formadores, educadores, como pais, como profissionais, como educadores, né, como sacerdotes, padres, né, pessoas também que atuam dentro da própria igreja. Então, eu quero agradecer muito a sua colaboração. Teve um recadinho de uma pessoa que eu acho que você conhece bem, que é a sua mãe. Ela entrou aqui e disse: está muito bem explicado, filha, muita sabedoria, viu? Ela mandou um recadinho para você. Obrigada. Ela mandou mesmo. Vamos pensar uma pergunta antes de fazer a Fran. Querem agradecer também toda a tua delicadeza em falar da psicologia do masculino. E uma coisa, Fran, que eu queria te perguntar, é que a gente também não tenha a falsa impressão de que as coisas são assim simples, né? A complexidade da pessoa humana nos leva sempre a esse encantamento e que uma coisa não acontece isso por causa disso, que às vezes a pessoa pode ter uma antropologia que como se fosse peça de carro, né? Funciona assim, se tira aqui, funciona aqui, se tira aquilo. Não, a pessoa ela é muito mais do que uma estrutura que a gente possa dizer assim de um carro, de uma máquina, né? Exato. Com certeza, com certeza. Inclusive, para nós da psicologia, né, muitas pessoas vêm apresentando casos e como é que eu ajo diante dessa situação, né? Eu não posso dizer, né? Porque eu preciso conhecer o outro primeiro, né? Saber um pouco da sua história, da sua forma de funcionar, né? Das suas funções e recursos psicológicos para, a partir disso, dar alguma direção. Então, o ser humano é um mundo, né? Nós, por meio da teoria, estudamos de forma geral, né? Cada um, para que tenhamos um norte, mas cada ser humano é único e precisa ser olhado com atenção, com carinho, para que seja também e para que se torne aquilo, né, toda a sua potencialidade venha à tona, né? Então, não existe um manual de instruções e todos funcionam assim. Existem direções, né? Pontos de partida, para que a partir disso nós possamos ver a cada um com um olhar específico. Ok, isso mesmo. Olhar, compreender, acompanhar, se aproximar. 21 convidados a cada vez mais tomarmos conta dessa sensibilidade que com certeza já é curativa, né? Já vem ao encontro dessas feridas que todos nós temos e que podemos com certeza a partir do autoconhecimento, da autoconsciência e revelando aquilo de melhor que temos dentro de nós. Encerramos a nossa manhã bem da psicologia do masculino, o nosso módulo, né, sobre sexualidade masculina, e voltamos às 2h30, 14h30, com a sexualidade e o feminino, né? Vamos estar com a doutora Fabiola Borges, iniciando o workshop, a Fabiola Borges de Minas Gerais, o padre Pedro de Santa Catarina, a Viviane Lopes e eu que vou dar a última conferência do Sexualidade Feminino, encerrando hoje o nosso seminário. Ok? Um abraço para vocês, bom almoço de domingo e às 2h30 estaremos aqui com a transmissão pelo YouTube da Canção Nova, do Seminário Sexualidade e Família.